Fala, combatentes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Hora do Fogo. Hoje a gente está com um convidado especial, o Marcelo, da MValitec, especialista em emergências. Hoje a gente vai falar bastante sobre emergências tecnológicas. Marcelão, obrigado, bem-vindo e vamos bater um papo aí bem aberto para a galera entender um pouco desse universo das emergências. Legal, obrigado. Se apresenta para a galera quem é o Marcelo, a MValitec... Faz aquele merchanzinho. Legal. A MValitec é uma empresa que tem 3 anos. Na realidade, é uma continuidade da minha carreira profissional na área de emergência industrial. Hoje, atualmente, atuo com planejamento e treinamento de emergências, né? Tenho um foco muito forte nessa vertente de emergências relacionadas a novas tecnologias, né? Emergências tecnológicas é uma palavra que ganhou força recentemente, mas com foco, né, bastante relacionados a sistemas de energia eletroquímica, né? Aí a gente está englobando as baterias, em especial os de íon de lítio, células de combustível, baterias de fluxo, enfim, né, todos os sistemas, né, que geram energia por meio, né, elétrica, né, por meio de reações químicas, fazem parte desse rol. E hoje está se tornando a base, né, da transição energética no mundo. Primeiro, para acumular energia gerada, né, por sistemas alternativos, né, e sustentáveis, né, como eólico, fotovoltaico. Energia limpa, né? Energia limpa, isso mesmo. E principalmente, né, para gerar tração, né, com baterias tracionárias, né, que está viabilizando finalmente, né, o sonho do veículo elétrico, né, que o veículo elétrico ele não é uma novidade, né, há anos tentando se impor, e agora, por conta das tecnologias atuais, se torna não só uma realidade, uma alternativa para descarbonização, mas principalmente, né, as possibilidades de tecnologias que ele permite às montadoras, né? Nós vamos ter uma quebra de paradigma muito grande, né? Já se fala em carro voador, ou seja, as aplicações tecnológicas são bastante extensas e hoje, né, a MValitec ela está montada, focada justamente em oferecer segurança, né, para que essas mudanças se tornem realidade, né? São perigos novos, ameaças novas que a gente precisa entender. A gente depende dessas mudanças, né? Nós estamos sofrendo já os efeitos climáticos, né? Existe uma perspectiva que entre 2050 e 2070 grande parte das regiões do mundo, inclusive do Brasil, serão inabitáveis, né, por conta de fenômenos climáticos. Só que a gente já começa esse ano, né, já começamos a sentir as queimadas fortes que nós estamos tendo, né, as pirocineses, a grande enchente no sul, né, que foi uma tempestade perfeita ali, né, do jeito que foi. O Brasil está no segundo pior corredor de mau tempo do mundo, né, ele é propenso a tornados, só perde para os Estados Unidos, e a gente vai começar a ter fenômenos que a gente não conhecia, não via antes com mais frequência. Então, se a gente não mudar agora, a gente não muda depois. Então, hoje a minha empresa está montada para isso, né, e com todas as ações, iniciativas sociais, né, que derivam desse trabalho. Legal, e vale ressaltar e afirmar que o veículo elétrico ele não é mais um sonho, ele já é uma realidade, se não volta mais atrás. Não volta mais atrás. É claro que precisa se desenvolver bastante coisa, como principalmente a questão da infraestrutura, que está avançando muito bem. O Brasil é o país do mundo com maior capacidade, né, com a melhor malha de rede de energia alternativa do mundo, né? Tem uma capacidade muito grande de viabilizar isso, é só uma questão de interesse. Economicamente, o carro elétrico é bem mais atrativo do que o combustível, né? É óbvio, né? Vamos ter algumas alternativas, como células de combustível, né? Híbridos à base de combustíveis mais limpos, mas a questão da eletrificação, ela veio para ficar. A forma como vai se produzir essa energia
que vai ser um desafio ao longo desses anos, né? Quando eu falo desses anos, estou falando daqui a 10 anos, né? Coisa de curto tempo. Muito tempo, né? A tecnologia evolui muito a cada ano. Assim, quem me acompanha nesses 2, 3 anos de trabalho sabe, né, o quanto, né, que muda as informações. O que é conceito hoje, daqui a 6 meses muda por conta de uma ocorrência, por conta de uma descoberta, e a gente está conseguindo hoje, né, formatar procedimentos, soluções, né, para que a gente consiga, em determinados cenários, proporcionar maior segurança para os usuários, principalmente. Legal. Marcelo, só para a gente contextualizar antes de entrar no tema de fato, como que a emergência surgiu na sua vida? Bem, por um acaso, né, minha predestinação era de carreira militar. Meu sonho era ser aviador, né, mas por conta de labirintite que eu já percebi que tinha, né, foi um sonho que eu fui mudando, né. Então eu tinha uma pretensão de ou ir para a Marinha ou ir para o Exército. Desde cedo, eu sou de família de militar, meu pai é militar, minha irmã é coronel do Exército. Então tinha essa ação. Tinha um pé lá já? Não, já tinha um pé lá, né? Consegui entrar na Escola Naval, né? Aí ao mesmo tempo eu passei para o Instituto Militar de Engenharia, então saí da Escola Naval, saí da Marinha, fui para o Exército. Já tinha, desde os 11 anos, já estudava no Colégio Militar. E eu tinha essa pretensão, e no meio do caminho, né, por conta aí de algumas opções, saí, né? Fui seguir a carreira civil, inicialmente trabalhando com informática. Sempre tive essa visão para o que é novo, né? Então percebi ali que a informática era crescente, botei o pé ali, não deu certo, depois fui para a área de telecomunicações, e na área de telecomunicações eu comecei a trabalhar com segurança patrimonial. No nada, mudou segurança empresarial, e comecei a trabalhar com essa vertente, segurança empresarial. Dentro da segurança empresarial nós temos a questão de emergência, que envolve a parte não só de fogo, explosão, mas também, né, de assaltos, Exato. sequestros, movimentos, né, grevistas. Então todas essas situações, condições severas de tempo, então todas essas situações me formataram para uma área chamada emergência empresarial. Então comecei em várias empresas, mas prestando serviço para uma montadora específica, norte-americana. Foi onde eu comecei a me desenvolver, conhecer técnicas diferentes, e comecei nessa área, né, de emergência industrial por longos anos, mas sempre prestando serviço para empresas, né, conheço quase todas as montadoras do país. Outros nichos, né, de mineração, porto, né, entretenimento, como televisão, bancos. Então isso tudo me formatou em termos de conhecimento de uma emergência de uma maneira generalizada. E 2020, né, saí da empresa, montei a minha empresa e fui meio, não sei se corajoso ou maluco, né, fundei a empresa. Eu diria maluco. Né, mas no segundo lockdown. Fiquei um bom tempo aí sem faturamento, mas por conta aí né, principalmente de amigos, né, que a gente tinha relacionamento de negócio, a gente fez alguns negócios, isso ajudou a sustentar, alavancar. E como eu falei, desde o início eu sou sempre antenado em inovações, né? Então essa parte de bateria, né, começou a chamar bastante atenção. Então hoje eu tenho esse foco virado para lá, mas estou sempre antenado em qualquer tipo de inovação, né, que possa, quer dizer, meu pensamento está daqui a 5 anos para frente, não está aqui. Então isso possibilitou a esse ponto. Então o fato de eu ter saído da vida de prestador de serviço, ter vindo para o empresariado, é o que deu um pouco mais de projeção, né, de todo o trabalho que eu venho fazendo ao longo dos anos. Legal, Marcelão. E para a gente começar a entrar no assunto das emergências, como que o carro elétrico, como que essa bateria ela faz o carro andar? Como que funciona essa tecnologia da eletricidade fazer o carro andar? Para a galera entender como funciona, para depois a gente começar a entrar na parte de emergência. Bem, o carro elétrico ele tem 2 desafios, né? Certo. Primeiro é autonomia, né? Legal. Quanto tempo ele consegue andar com uma bateria cheia. E segundo é velocidade de carregamento, tá?
carro elétrico, como eu falei, já há mais de um século já foi produzido. Na Segunda Guerra Mundial, Hitler teve uma divisão de veículos elétricos, né? Mas por que agora ele deu certo? Porque quando a gente fala em baterias de íon de lítio, nós estamos falando de uma bateria de alta densidade energética, né? Pelo fato do lítio ser um metal extremamente leve, pequeno, de pouca massa, então ele consegue, em espaços pequenos, né, produzir tensões elétricas bastante altas, né, e consequentemente corrente. Na realidade, não é uma tecnologia nova, é uma tecnologia que já tem mais de um século, só que desde 1970, né, quando ganhou escala realmente comercial, percebia-se que o lítio metálico ele era muito instável, né, o lítio metálico que a gente usa muito em balança, aquelas pilhas moedas. E começou -se a desenvolver baterias à base de óxido de lítio metálico, né, que a gente chama de íon de lítio, dando mais estabilidade e permitindo que você crie uma bateria com uma tensão de até 800, 700 volts a partir de células, né, de 3,5 a 4 volts. Né? Então você consegue fazer associações em série em paralelo sem perder a estabilidade da bateria. São baterias relativamente pequenas. Hoje os carros elétricos, né, a motorização dele ocupa 1/3 do espaço interno de um veículo a motor. Você tem uma liberdade de mudar o baricentro do veículo, né, dando mais estabilidade. Esses espaços, hoje os veículos, né, elétricos, eles seguem um pouco o design dos veículos a combustão, mas a gente vai começar a ver que isso vai mudar, porque você tem uma liberdade de mexer no design, de você mexer no design, mudar a posição da bateria para você ter maior desempenho, maior conforto. Maior segurança. Para você ter uma ideia, né, o entre-eixo dos carros elétricos é maior. Então, mesmo que um carro elétrico seja pequeno, o espaço interno dele é maior. Entendi. Porque nos veículos a combustão, geralmente, quem está no banco traseiro fica sentado na roda de trás. No veículo elétrico, não. Você já tem um espaço maior. Então, você tem uma série de conforto. Fora a entrega do motor elétrico, né? Então, ontem mesmo eu estava vendo aí a Ford lançando um Mustang elétrico no Brasil, né? 0 a 100 em 3 segundos, 3 alguma coisa, né? Na Fórmula E, por exemplo, que é uma categoria da FIA, né? Aí é a categoria mais rápida que tem, mais rápida que a Fórmula 1. Mais rápida que a combustão? Isso, mais rápida que a combustão. A próxima temporada, a 11ª, que vai começar 7 de setembro aqui no Brasil, 7 de dezembro, é um carro que desenvolve 30% mais velocidade que o carro da Fórmula 1 e faz de 0 a 100 em 1,9 segundos, né? Então, já é um carro já de desempenho superior. Existem desafios, é claro, na FIA, né? Como vou fazer a recarga durante a prova, são provas curtas ainda, né? Já começou a ter provas em grandes circuitos, né? Como Silverstone, Nürburgring e Mônaco. Então esses desafios são importantes para o desenvolvimento da Fórmula 1. A Fórmula 1, a partir de 2026, né, o carro passa a ter um motor elétrico também. Ele já é híbrido, mas sem motorização elétrica. Ele tem uma bateria que faz a regeneração de energia e entrega potência nas ultrapassagens, mas agora ele passa a ter uma tração elétrica junto com a de combustão. Então vai ser um veículo híbrido, já com base nesses ganhos que a Fórmula E tem trazido para o desenvolvimento dessa transição da Fórmula 1. Né? Então todas hoje as montadoras estão apostando nessa mudança, como eu falei, não é só uma questão de transição energética, a tecnologia dá uma liberdade muito grande. Então, assim, ele veio para ficar. Eu não acredito que ele vai substituir o carro a combustão pelos próximos 25, 30 anos, né? Nós temos muitos desafios a recorrer, mas com certeza com o tempo, né, vai começar a substituir. São carros que têm uma durabilidade superior, geralmente duram um dobro de um carro a combustão, então, e menos manutenção. Então, quer dizer, o ganho não é só na relação do combustível também. Então, voltar à pergunta inicial, como as baterias elas interferem nisso, né? Então, as baterias, existem 2 tipos, né? As primárias, que são as pilhas, né? Que vêm carregadas e só descarregam. E as secundárias, que são recarregáveis, né? Então, as baterias dos veículos são recarregáveis, são acumuladores de energia. Então, você
consegue ter baterias com grande capacidade de armazenamento, isso é uma coisa importante. Nós vamos ter carros, né, com autonomia de mais de 1.000 quilômetros, em breve. Já não é uma realidade já distante. Então, isso mata de vez a questão dos veículos da autonomia, combustão, né? da autonomia, supera até, né? Porque onde é que você tem um carro a combustão com 1.000 km de autonomia? Você não tem. Não tem. E isso mitiga a questão da falta de infraestrutura, né? Você vai rodar 1.000 km, você basicamente vai e volta a Curitiba, São Paulo a Curitiba, né? Com uma carga de bateria. Então, isso passa a ser um grande diferencial. E o segundo é a entrega que eles têm, né? Então, como eu falei, né? Se você associa as baterias em série, você aumenta a tensão elétrica delas, então elas podem alcançar hoje até 800 volts, a nova geração vai passar de 1.000 volts, vai possibilitar, né, grandes veículos, né, cada vez maiores, porque você aumenta a tensão, você aumenta a tração, é uma entrega muito rápida, você pisa, ele responde, você freia, ele responde, né, porque além do ABS ele tem um freio eletromecânico, né, que inclusive regenera energia. Então, assim, são possibilidades muito grandes. E a taxa de carregamento hoje, para mim, assim, está superada, né? Por exemplo, da Fórmula E, você carrega 50% da bateria em 30 segundos, tá? Caraca! Só que isso, para o dia a dia, isso precisa equacionar uma série de circunstâncias de segurança, né? Por que ele carrega só 50%? Porque é margem de segurança. Os carregadores rápidos, né, que o pessoal fala assim, carrega em 30 minutos, ele carrega só 80% da carga. Porque quando ele chega ali perto do final, obrigatoriamente, todas as células têm que ir devagarinho alcançando a 100. Então, geralmente, de 90 a 100 é uma carga lenta por termo de segurança, tá? Então, esses desafios com o tempo vão ser superados. Os carregamentos, né, os supercarregadores hoje, né, tem uma tecnologia muito legal, mitigam, né, a questão dos carregamentos. Quando eu carrego rapidamente, eu aqueço a bateria. Por que isso ocorre? Né? Porque quando eu estou carregando, eu estou colocando lítio do cátodo para o anodo, né, do eletrodo, vamos chamar assim, positivo para o negativo, tá? Por ser a maioria ser de grafite, né, ele tem espaço para acomodar todo esse lítio, mas o grafite ele é composto em camadas. Então você imagina assim um trem, né, com várias portas, tem lugar para todo mundo sentar, tá? Então se você faz uma carga lenta, você tem uma entrada do lítio normalmente no trem. Agora, quando você faz uma carga rápida, a mesma coisa você virar na estação, você fala o seguinte, vocês têm 10 segundos para entrar. Vai criar um tumulto, né? Esse tumulto, né, que a gente chama de congestionamento de lítio na entrada do anodo, na verdade íons de lítio na entrada do anodo é que faz aquecer. Então, o carregamento, que já não é um processo natural, ele é forçado, ele é crítico para uma bateria. Só que todo mundo sabe disso, né, os construtores, e a questão do carregamento precisa mitigar isso. Então, hoje é muito interessante os carregadores, qualquer superaquecimento, né, ou a bateria do veículo, ela tem um sistema chamado BTMS, que é o sistema de gerenciamento térmico. Geralmente tem um sistema de refrigeração que refrigera o carro, a bateria, perdão, e essa refrigeração faz com que a bateria fique a 35 graus, que é a temperatura de alto desempenho dela. E aí você mitiga. Agora, quando você coloca numa tomada comum, você perde uma série de segurança, que hoje isso é um questionamento, né? Eu sou a favor de você ter estações de recarga, né, desde que elas sejam instaladas, né, com carregadores, né, certificados, não tem uma norma IEC para isso. A instalação elétrica esteja de acordo com a NBR 17019, tá? Tem algumas mudanças que a gente precisa fazer nela, mas seguindo já é legal. E, né, você está lá com alguém de confiança, né? Alguém que saiba o que está fazendo. Infelizmente, hoje já no mercado, o Brasil já começou a criar cursos, né, instaladores de recarga online. E Brasil. Né, já começamos a ter isso, né? Então, assim, mesmo assim, eu prefiro que seja assim, porque esses carregadores, qualquer problema, principalmente os ultra rápidos, né, que conversam com o sistema de gerenciamento da bateria, que é o BMS, qualquer mudança de corrente, tensão, temperatura, eles conseguem ou até mesmo parar, ou te dar um alerta, e inclusive é um ponto, né, para
um dos trabalhos que a gente faz é produzir normas também, ajuda aí com um trabalho de cooperação com o Corpo de Bombeiros, é fazer com que esse processo gere uma informação e que permita uma detecção precoce. Então, toda vez que a bateria passa de 50%, essa anomalia térmica é um indício de um problema que a gente chama de fuga térmica. Não necessariamente que vai ocorrer, mas já dá um indicador. Então, se eu percebo que uma bateria passou dessa temperatura, eu consigo, por uma ação de detecção precoce, fazer uma intervenção imediata, muitas das vezes segura antes da fuga térmica acontecer. Então, a própria tecnologia também está dando soluções para a gente de mitigar isso. E eu vejo que as baterias de íon de lítio é um dos pontos centrais dessa discussão sobre veículos elétricos e tudo mais. Você falou em fuga térmica. Esse é o principal risco de uma bateria de íon de lítio que pode causar uma emergência, um incidente grave? Sim. Todas as baterias, né, podem ser acometidas por um fenômeno chamado thermal runaway, traduzindo fuga térmica, que nada mais é do que uma falha dos seus materiais internos. Então, o que é um sistema de energia eletroquímico, né? Então, um dispositivo que armazena ou gera energia elétrica por meio de reações químicas. Então, o que eu tenho dentro da bateria? Né? Componentes químicos que reagem entre si, né? Para quem gosta de química, né? Equações de oxirredução, né? Que essa diferença de potencial elétrico entre os eletrodos é que gera ou armazena a energia. Se esses materiais começam a reagir de forma desordenada, e geralmente são reações exotérmicas, então eu tenho um súbito aumento de calor, que pode fazer que ocorra alguns efeitos dentro da bateria. Em baterias de baixa densidade, geralmente ocorre a evaporação do eletrólito, que expande, rompe o invólucro, que é um invólucro mais simples, e vaza. Se for um material inflamável, vai pegar fogo. Marcelo, e a gente enxerga que as baterias de íon de lítio é o centro principal dessa discussão dos veículos elétricos. A fuga térmica é o principal risco para causar uma emergência? Sim, é o fator que causa a emergência, né? Primeiro, o que é a fuga térmica, né? Toda a bateria está sujeita a esse fenômeno, tá? Que é caracterizado por um súbito aquecimento interno, que gera vapores, gera pressão, e essa pressão rompe o invólucro, e aí o termo fuga térmica, né, o termo runaway, que é mais comumente chamado no mundo, né. A fuga térmica, ela é causada por reações químicas anormais. Então, todo o sistema de energia eletroquímica, né, gera ou fornece energia elétrica por meio de reações químicas de oxirredução. Então eu tenho componentes, né, dos eletrodos com componentes químicos com diferença de potencial elétrico, onde eles, né, naturalmente, né, descarregam, né, liberam o elétron, né, via o circuito elétrico, e reage internamente. E quando eu quero carregar, é um processo inverso. Então, se essas reações químicas se tornam anormais, né, começam a podem gerar calor. Algumas reações são endotérmicas, mas a maioria é exotérmica, gera calor. Esse aumento de calor promove decomposição dos materiais e ocorrem as reações. Nas baterias de baixa densidade, ácido chumbo, níquel hidreto, a gente não mal percebia esses fenômenos, porque o aquecimento provocava só a evaporação do eletrólito, e como são invólucros mais frágeis, o rompimento ocorria precocemente e só existia um vazamento de eletrólito. Tanto que nas literaturas, um pouco, quando eu falo antiga, eu estou falando de 2 anos atrás, com relação às baterias de íon de lítio, que tem uma densidade maior, falava em evaporação de eletrólito, e não é. Já a partir de determinados aquecimentos, como a quantidade de compostos químicos são maiores, para dar mais estabilidade, começam a ter reações. Essas reações, como eu falei, aumentam a temperatura, promovem novas decomposições. Hoje são mais de 100 componentes já catalogados em fuga térmica. É claro que o tipo de baterias de íon de lítio, né, nós temos uma variedade muito grande, modifica esse teor desses gases, né? Então eu tenho hoje numa bateria de íon de lítio gases, né, com características inflamáveis e gases com características tóxicas. Então, uma das coisas um dos desafios que a gente tem nessa pasta, né, de caracterizar o incêndio envolvendo baterias, né, é entender o padrão de como elas interferem no fogo.
tá? Inicialmente, imaginava-se que seria uma classe de fogo diferente, né? Mas quando a gente começa a compreender os fenômenos, né, existe uma frase no mercado de segurança contra incêndio que é fogo, sempre vai ser fogo. Em qualquer lugar, em qualquer lugar. momento. Então fala assim, peraí, o que está acontecendo, né? E inicialmente, né, falava-se, eu tenho um incêndio de classe D por causa do lítio, tal, não sei o que. Eu falei, cara, não é. Por ser pirofórico. Por ser pirofórico e tal, mas primeira coisa quando você começa a analisar, você fala assim, as baterias de íon de lítio não tem lítio na sua forma metálica. Ela tem uma liga metálica que o lítio foi composto, ou seja, ele não está in natura. Composição química. Né? E quando você entende a fuga térmica, você entende o quê? Que ela libera gases. Então eu tenho um incêndio de classe B, tá? E não de D. Só nessa concepção a gente já começa a enxergar vários fatores errados de concepção de segurança. Por exemplo, vou botar um extintor de classe D, um pó químico, e eles acabam... A gente vai entrar nessa discussão do extintor já. Então, assim, acaba não funcionando. Então, esse foi o primeiro ponto. E o segundo ponto, né, que hoje a gente está chamando de incêndio envolvendo bateria, tá? Não estamos generalizando incêndio eletroquímico porque modifica-se, né, o tipo de sistema e, obviamente, vai modificar o comportamento do fogo. Então, quando a gente fala incêndio envolvendo bateria de íon de lítio, a gente está falando de um incêndio que pode começar pela fuga térmica gerada na bateria ou que vai ser mais comum por um incêndio começado em algum material combustível que afeta a bateria. Então, quando tem uma bateria cometida pela fuga térmica num incêndio, eu vou ter uma modificação do comportamento do fogo e eu posso ter uma mudança na maneira como eu vou mitigar ou fazer uma intervenção nesse incêndio. Desde a detecção, né, ao confinamento, ao combate, ao gerenciamento, ao rescaldo, tudo isso vai modificar, dependendo de como a bateria se interrelaciona com o seu sistema. Tá? Então, assim, hoje assim, a fuga térmica, entender as causas da fuga térmica é um ponto crucial para isso, né? Vou falar um pouco também depois de segurança intrínseca, né? Como você tornar as baterias mais seguras, que essa é uma tendência muito interessante. E também como, assim, que fatores, né? Não só desencadeiam, mas principalmente interferem. Então, hoje a gente sabe que a carga da bateria ela interfere no teor de gases, o tipo químico da bateria interfere no teor de gás. Então, por exemplo, a LFP, que é uma bateria de alta resistência, ela libera mais hidrogênio, tá? E mais ácido fluorídrico do que as outras. As NMCs e NCAs geram mais monóxido de carbono, então isso modifica o comportamento, traços do fogo, né? É um incêndio mais claro, mais escuro, mais fumaça, menos fumaça, com mais projeção de partícula ou menos projeção de partículas. Então isso tudo interfere. Como são os tipos de célula, né? Se ela é uma prismática, se ela é uma bolsa, se ela é cilíndrica, se ela tem válvula de alívio de pressão, como é que elas estão dentro do invólucro, dentro de um pack, como é que é o invólucro desse pack, se ele tem resistência interna ou não, se ele tem sistema de supressão ou não. Então, todos esses fatores vão interferir no desenvolvimento do fogo, às vezes para mais ou para menos. E pior de tudo, né? Você está dentro de um ambiente aberto ou dentro de um ambiente fechado, confinado. Tá? Então, sim, a fuga térmica da bateria de íon de lítio é diferente das outras e ela interfere de maneira muito forte o desenvolvimento do fogo. E nessa fuga térmica, se eu tiver mais veículos em proximidade elétrico, corre o risco de uma irradiação dessa fuga térmica e causar uma emergência em cadeia? Sim, e também, assim, antes de eu falar o sim, uma coisa que é importante a gente entender, que hoje nós estamos tendo já há muito tempo, né? Não é de hoje, uma mudança dos materiais construtivos, né? Quando a gente fala em mesa, isso aqui não é mais madeira, é aglomerado, isso, mais material sintético, os veículos também vêm nessa linha, né? Os veículos têm mais plástico do que metal. Então, a propagação do incêndio hoje, mesmo sendo um veículo a combustão, ela é muito rápida. Entendi. Tá? Então, em alguns casos, veículos maiores, vagas mais apertadas, né? No outro dia eu fui num shopping de alto padrão, não tinha espaço para abrir a porta do carro, entendeu? Falei assim, então, assim, o nosso problema não é o carro elétrico, o nosso problema é infraestrutura. É infraestrutura, né? E outra coisa, você pega a regulamentação de incêndio, a mesma garagem para uma edificação comercial, né? Quando você compara para residencial, você muda a exigência, né? Por exemplo, eu tenho garagem comercial com 10 carros que eu tenho chuveiro automático. Eu tenho garagens residenciais
com quase 1.000 carros que eu não tenho chuveiro automático. E qual que é a diferença? Se você parar para pensar, o residencial, as pessoas... quando tem mais carro à noite, quando as pessoas estão dormindo. E no residencial, ao contrário, as pessoas estão em alerta. Então, onde está o risco maior? Está no residencial. Então, existe aí já um desbalanço na nossa regulamentação, ou melhor, na nossa cultura, que fogo é fogo. Fogo é fogo, não tem como. E aí você entra o veículo elétrico. O veículo elétrico não é o causador do problema. Ele veio dizer para você o seguinte, meu amigo, ou você abre teu olho, ou você vai dançar. O que o veículo elétrico ele faz? Né? Quando pega incêndio num carro, a combustão no carro elétrico, a taxa de liberação de calor são similares. Certo. Tá? As curvas são muito parecidas. Porque o material que está queimando do veículo prepondera em cima do que o material que está queimando em relação ao combustível ou em relação aos gases gerados pela bateria. O que é diferente, né? São picos diferentes, né? Eu tenho risco de explosão nos dois, tá? Só que a bateria, dependendo do arranjo interno e da maneira como iniciou a fuga térmica, ela pode sustentar o processo por uma longa duração. Às vezes pode demorar horas, de 6, 10 horas, tá? E essa longa duração, né, faz com que os incêndios sejam demorados. Então, eles funcionam como uma outra coisa, eles são uma fonte de ignição, eles estão gerando gases e calor o suficiente. Em contrato com oxigênio, eles vão manter, é uma fonte de ignição constante. Por isso que quando você tenta apagar o veículo elétrico, ele reacende. Não é que ele é difícil de apagar, é que a gente não... Quando alguém vai apagar, ele não se liga que o veículo é uma fonte, o veículo elétrico é uma fonte de ignição. É aí que está a diferença nas estratégias de intervenção. Aí quando você tem uma garagem, né, ele sustenta por mais tempo, gera gases, esses gases se expandem. Alguns carros mais antigos, né, projetam partículas novas, já não projetam mais por causa das válvulas de alívio, você tem esse incêndio se propagando muito mais rápido, tá? Entendi. Entendeu? Então, assim, não é só relacionado ao carro elétrico, aqui chama atenção e dá essa sensação, mas hoje a garagem ela propicia para isso. O que o carro elétrico ele faz? Ele sustenta o incêndio por mais tempo. E outra coisa, ele libera uma quantidade de gás muito grande, fumaça muito grande, tóxica muito grande. E aí isso pode ser um problema, tá? Com relação ao tempo, né? Como estamos falando de 4, 6, 8, 10 horas, a resistência dos materiais construtivos é de 2 horas. Em média. Não vai resistir. Entendeu? Não vai resistir. Um carro elétrico vai fazer um edifício colapsar? Não. Eu preciso ter uma garagem cheia de veículos, dependente se é elétrico ou não. O que ele vai fazer é propagar muito mais rápido. Tá? Ajudar a propagar mais rápido, por quê? Porque ele é uma fonte de calor. E o segundo, a fumaça, né? Como ela tem um grande teor de ácido fluorídrico, muito mais que os veículos a combustão, e também de ácido cianídrico, mas o ácido cianídrico também tendo de combustão por causa de poliuretano nos 2 carros, e isso dá um grau de toxicidade maior. E hoje a maior causa dos incêndios relacionados a baterias é problema respiratório, tá? Intoxicação, não é nem tanta queima, tá? Marcelo, mas o carro elétrico produz aquela labareda, né? O jet flame. Sim, mas ele não é contínuo, ele é intermitente, né? Ele é correspondente a cada liberação de moléculas. Cada liberação de módulos, né? Módulos, células ou até mesmo PECs, né? Quando eles se liberam, você tem momentaneamente, né, aquela projeção, porque os gases saem sob pressão, mas quando acaba a pressão, ele volta a ser um incêndio, né, um pouco mais comedido, mas óbvio que eu tenho que lembrar que a bateria está alimentando esse fogo. Então, assim, hoje, entendido isso, é que a gente começa a entender algumas coisas, né, de como a gente vai proteger as garagens, tá? Então, assim, esse problema de proteção das garagens não é por causa do veículo elétrico. As garagens, principalmente residenciais, estão fora de escopo de proteção há muito tempo, não é de hoje, entendeu? O carro elétrico ou qualquer tecnologia que vier vai fazer pensar essa questão. E ainda bem que está fazendo agora do que, né, mais para frente, quando esperar acontecer algumas catástrofes como tem acontecido lá fora. Que geralmente é o que acontece, né? É uma cultura reativa. Acontece a emergência, cria-se normas, legislações para
para tentar tratar. Isso. E olhando esse cenário todo de emergência, a emergência ela vai acabar acontecendo em algum momento porque é uma tecnologia nova, ainda não se conhece 100%. Já existem procedimentos, protocolos para atender prontamente essas emergências em 3 níveis, eu te pergunto. Primeiro, a nível militar, bombeiro militar. Segundo, a nível escolas de bombeiro civil. E terceiro, a nível de brigada de emergência, porque você falou que se a fuga térmica ela for controlada ou se nem chegar a deixar acontecer uma fuga térmica, então tem que ser a pessoa que está ali na edificação, não dá tempo do bombeiro militar chegar para controlar. Como que você enxerga hoje e a longo prazo que a gente consiga melhorar esses atendimentos, essas respostas a esses tipos de emergência? Bem, como eu disse, né, já tem um tempo que eu observo esses fenômenos. E quando eu comecei a observar, eu tomei uma decisão lá atrás, né? Eu falei assim, cara, esse problema vai se generalizar. E eu sou a favor da transição energética, né? Eu sou uma das pessoas que defende isso. Então, como se tornar, né? Como se blindar para isso? Então, comecei com algumas iniciativas que a gente chama de sociais, né? Uma grande parte, né, do retorno que eu tenho com trabalhos que eu faço de consultoria e treinamento, eu reinvisto, né, principalmente para ter um trabalho de cooperação mútua com os corpos de bombeiros. Legal. Tá? Óbvio, né, por interesse mútuo, né, começaram a participar, interagir bastante. Nesse meio tempo, eu descobri pessoas que estudavam esse tema já há mais tempo, né? Então isso foi uma grata surpresa, porque isso me ajudou a dividir um pouco a carga de trabalho. É muita informação há muito tempo. Eu leio, para você ter uma ideia, né, de disclaimer, principalmente no LinkedIn, né, porque eu tenho um contato global com vários profissionais, eu chego a registrar em torno de 15 a 20 ocorrências por dia. E eu já não tenho tempo de ler todas, então eu salvo, pego as principais e vou distribuindo por interesses. Consegui, né, por ajuda do Rogério Lin, né, criar uma coordenação de estudos, né, dentro da BNT, do CV24, tá, que deu uma legitimidade desse trabalho de cooperação, né? Então, hoje, né, posso citar São Paulo, Espírito Santo, Distrito Federal, Sergipe, tá? Entrando agora Minas, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará, Bahia, tá? Nessas discussões, né, para a gente primeiro entender as dores de cada um, a necessidade de cada um. E hoje, assim, quando eu comecei a fazer esse trabalho de poder compartilhar essas informações, o maior medo do bombeiro militar é alguém se machucar, o próprio bombeiro se machucar, né? Porque o bombeiro, quando ele vê alguma coisa, independente se é civil ou militar, ele vai se arriscar a sua vida, entendeu? Então, só que ele precisa saber o que está acontecendo. E aí me veio um insight, né? Pô, o Brasil ele está atrasado, como sempre, nas tecnologias, padrão, né? Padrão, mas pela primeira vez isso é benéfico, né? Porque como a gente está atrasado, isso deu oportunidade para a gente enxergar o que tem acontecido lá fora. A gente tem emergência lá fora para entender. Para entender. E assim, o que é legal? Cada país tem um cenário de característico e se defende daquela maneira. E a gente olha todos eles de maneira holística. Se você falar assim para mim, quem que é o melhor? Pô, a gente tem um costume de olhar para os Estados Unidos, né? Para a NFPA, para a OL, né? Para a FM Global, mas quem que está em expoente hoje em eletrificação? Os países nórdicos e a Ásia. Então a informação tem que vir de lá, né? E isso passa a ser importante, tá? Óbvio, né? Se a gente for pensar como é que o norueguês trabalha, o sueco trabalha, o australiano trabalha, o chinês, o coreano, o inglês, né? O alemão, a gente olha de maneira holística e hoje o Brasil tem uma chance, né, de, primeiro, se proteger mais facilmente do que lá fora. Então a gente vai se blindar. As ocorrências vão acontecer. E elas, óbvio, né, tendem a ocorrer com menos frequência do que o relacionado à combustão, porque o sistema eletroquímico ele é muito mais protegido, tá? Mas vão acontecer. Então a gente tem uma capacidade grande de se proteger e, segundo, né, de ser um celeiro de informação, tá? Então eu acho que o Brasil hoje vai ter o melhor pacote de normas do mundo. Essas normas não são uma preocupação que a gente tem, é o dinamismo, a gente tem que toda hora estar se atualizando, são várias frentes. Respondendo à pergunta, bombeiro militar está preparado? Em breve estará,
tá? Em relação ao que acontece no mundo, alguns colegas meus puderam fazer visitas lá fora e eles falaram, cara, tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo tentando entender, tá? Nos Estados Unidos, em outros países. Os países nórdicos levam uma vantagem porque os aspectos de segurança de construção deles eram muito mais robustos, entendeu? A infraestrutura já ajuda, né? As garagens todas têm chuveiro automáticos, tem detecção, tem resistência ao fogo. Eu vi um vídeo de uma garagem na China, tem detector e SPK em cada vaga de garagem. Então, assim, não é porque isso já existia. Sim. Tanto que você pega os relatórios, né, dos países nórdicos, da Noruega e na Suécia, e eles falam o seguinte, olha, não precisamos fazer nada demais. Mas por que não precisa fazer nada demais? Porque eles já estão prontos, entendeu? Tivemos recentemente aí uma palestra, né, de alguns bombeiros na Noruega, promovida uma associação aqui no Brasil. E assim, pra gente, não agregou assim nada em termos de novidade. O que foi interessante é o benchmark, as ocorrências, entendeu? E para eles, não, pra gente não mudou, é uma ocorrência normal. Por que é uma ocorrência normal? Porque eles já estavam preparados antes. Não é que eles se prepararam para o carro elétrico, eles já tinham uma preocupação com relação aos produtos novos, tá? Uma coisa mais modernas. E aqui no Brasil não, a gente fica muito preso à norma. Se a norma fica estática, a segurança contra incêndio não evolui. Ela não acompanha essa mudança. Então, essa questão do veículo elétrico é importante. Então, a gente já conseguiu definir um procedimento operacional padrão para todos os corpos de bombeiros. Pelo CB24, oficialmente, agora no mês de outubro, a gente vai passar primeiro para os bombeiros, né, que participam, né, da norma, e depois, né, nós vamos entregar isso para a Ligabom, e aí já passa a ser um problema deles desenvolver. E aí nós vamos trabalhar essa norma para que todas as empresas, organizações consigam lidar. Então essa norma ela foi montada de bombeiros militares para bombeiros militares, ponto. Certo. Em cima de uma doutrina já existente. Então a gente pegou a doutrina existente, uma coisa que é interessante, eu preciso de recurso e técnica especial? Não, eu vou utilizar a mesma técnica que eu vou utilizar. Fogo continua sendo fogo. Eu só preciso entender o que está modificando. Uau, é difícil apagar um fogo do carro elétrico. Não, você apaga rapidamente tão quanto o de combustão, tá? Então, inicialmente, a gente pensava o quê? Eu precisava demandar um volume de carros de combate com 40 mil litros para combater no veículo. Não, você vai mandar sua primeira viatura, você vai controlar o fogo rapidamente com essa viatura. O que você vai entender é se você precisa chamar apoio para fazer o gerenciamento, que o fogo você acaba rápido, mas você depois... As reignições. Você tem que gerenciar a temperatura, né? Se você, por exemplo, quando você apaga, ela fica com menos de 200 graus, você não tem fogo. Mas você vê que a bateria está a 200 graus. Um dos fatores que a gente começou a fazer esse ano, com o apoio da BVE, que é a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, foi, né, poder chamar os bombeiros para uma discussão um pouco mais técnica com 2 viés. Primeiro, né, produzir testes, né? Então isso chamou bastante atenção. E o segundo, né, é mostrar que tecnologias, né, podem trazer de benefícios na segurança. Então, uma das coisas que a gente está analisando é uma certificação de segurança para baterias. A gente sabe que existem baterias menos seguras e mais seguras. Existe já uma classificação de segurança entre elas. Eu posso instalar segurança intrínseca, ou seja, barreiras internas, sistema de supressão, que vão me possibilitar a não precisar tomar medidas externas, a modificar o que eu tenho. Então, hoje, né, nós começamos a ter baterias um pouco mais protegidas. Então, as LFPs de eletrólito sólido, né, as baterias de íons de sódio, né, que são as LFPs, só eu tiro o lítio e coloco sódio. As baterias, né, de nióbio, né, de nióbio na realidade ela é de lítio, tá? Só que eu estou trocando o anodo, então, em vez de ser grafite, passa a ser, né, titanato de nióbio, que dá uma resistência boa, grafeno. Então essas mudanças internas da química vão trazer baterias menos reagentes, isso é um ponto. E as proteções, né, mais inteligentes da bateria também vão ajudar bastante. Para o meio civil, para a formação de brigadas e bombeiro civil, o que muda? Muda muito para o brigadista. Brigadista muito, muda demais. Muito. Por quê? É igual eu trabalhar com uma empresa de... Não necessariamente de uma instalação, tá? Mas quem trabalha com armazenamento e manipulação de bateria precisa mudar o conceito radicalmente. Precisa até de uma NR relacionada a isso,
Tá? Concordo. Porque, por exemplo, não tem como uma empresa, uma coisa que eu tenho, um trabalho que eu tenho feito com as empresas, a primeira coisa que eu cobro, vamos fazer o inventário das baterias. Quanto de capacidade térmica que você tem? Sim, aí eu vou numa montadora, vamos ver aqui, vou montar um veículo elétrico. Eu falei assim, cara, beleza, vai montar um veículo elétrico, mas você tem uma empilhadeira elétrica, você tem um robô autônomo, você tem ferramentas elétricas, você tem baterias em vários pontos espalhados e talvez algum deles, por exemplo, empilhadeira elétrica dentro do seu depósito é mais perigoso do que um carro elétrico na linha da produção. Então, esses cenários as pessoas não enxergam, tá? Dentro de um shopping, a estação de recarga no shopping. Não é. Eu tenho lavadora de piso, eu tenho o Segway, que é aquele, né, do vigilante, né, que agora o bombeiro usa, tem cadeira de roda andando no mall, aqueles carrinhos que as crianças andam, as lojas com bastante baterias, né, de pequeno porte, mas num volume grande. Dentro da doca eu já tenho carros, né, de entrega, caminhões que já são elétricos. Então são cenários que acontecem, todo mundo está focado só na estação de recarga. Não, a estação de recarga é a mais segura. Entendeu? A gente não está ligando para os outros. Então, primeira coisa com relação a quem manuseia, por exemplo, eu tenho alguns cases agora que eu recomendei que para todo mundo, 100% da operação fosse brigadista. Porra, todo mundo coçou a cabeça, eu falei, cara, é mais fácil, mais barato você fazer isso do que você sair instalando um monte de equipamento de proteção automático que às vezes não vai funcionar. Ele vai retardar, mas não vai funcionar. Só o fato do cara estar manuseando, ele percebe que a bateria aquece, ele pega aquilo, bota num container de segurança, né? Ou num container com vermiculita, ou cobre com uma manta específica para a bateria, não é qualquer manta, ele já tomou uma ação prévia antes de ocorrer a fuga térmica. Então, as pessoas entenderam os sinais de fuga térmica é importante, né? O que é o calor, o gosto, um pouco de éter na boca. Então, esses fatores ajudam a pessoa a agir. Outro, por exemplo, né? Eu estou no depósito de bateria, finquei a lança da empilhadeira na bateria. O que eu faço? Se eu tirar a lança, a fuga térmica se desenvolve muito mais rápida porque as reações ocorrem externamente liberando oxigênio. Então eu tenho que deixar fincado. Bom, mas deixar fincado eu aumento o material combustível. O que eu faço? Você concorda que esse condutor de empilhadeira tem que ser um brigadista? Concordo plenamente. Entendeu? Então essas mudanças vai mudar bastante. Tem que atuar com proteção respiratória, tá? Então, assim, para trabalhar com proteção respiratória, muitos empreendimentos não podem ter brigadas com formação básica, tá? Vão ter que melhorar um pouco a questão. Isso é uma coisa que também está em discussão em termos de regulamentação. O brigadista nada mais vai ser o mais importante nesse cenário inicial de emergência. Ele é o principal. Quando a gente tem uma coisa muito legal nos relatórios noruegueses que eles dizem o seguinte: a tua estratégia, qual que é a estratégia? Primeiro, confinar na origem. Se é num veículo, é no veículo. Se é em 2, 3 veículos, se é no pavimento e assim por diante. Que é a regra do convencional, né, de combate a incêndio, confinar o fogo. Só que eu preciso ter algumas coisas interessantes que vão me ajudar a eficácia disso. E segundo, né, principalmente para a brigada, qual o tempo de chegada do bombeiro militar? Né? Não é questão a quando eu vou chegar a primeira guarnição, quando eu vou chegar a resposta completa, que é com 30 minutos. Então eu tenho que ter uma resistência de entre 30 e 1 hora que não deixe o fogo se alastrar, dê tempo do bombeiro poder chegar e poder atuar. E isso está fazendo a gente pensar fora da caixinha, como por exemplo, eu tenho chuveiro automático com tubulação a seco com uma conexão de mangueira. Para edificações pequenas, containers de armazenamento de materiais, isso é uma coisa interessante. Eu vou lá, conecto a água e a água entra lá dentro, tá? E aí isso me facilita poder entrar depois. Porque quando, por exemplo, se eu pegar um veículo elétrico dentro de uma garagem, ele pegar fogo ou qualquer outro veículo, né, se ele deixa de ser um incêndio veicular e passa a ser um incêndio estrutural. Isso mudou. Então eu não posso agir como um incêndio de um veículo no meio da rua como ele dentro de uma garagem, muda totalmente. Então, esse aspecto de começar a conscientizar a brigada passa a ser muito importante. Isso vai mexer bastante, tá? Como eu falei, eu trabalhei muito numa empresa norte-americana, ela tem um conceito diferente, né? Treinamentos de menos tempo com uma recorrência, tá? Isso é muito importante. Você tem que estar adestrado, a palavra correta é adestrado para executar uma ação. Tá? Se você tem a função de apertar o botão, com quanto tempo você consegue apertar o botão? Você foi testado para isso? Na emergência você trava, você pode travar e não apertar o botão. Psicológico trava. Então né? Você tem que condicionar a pessoa a fazer isso. Então, assim, nossos treinamentos de incêndio, muita gente vai se retorcer, é muito blá 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 e menos ação. Tá?
Com relação aos bombeiros civis, assim, uma da preocupação que a gente tem é que hoje, né, existe já uma demanda por treinamento com baterias, mas a gente não tem formação de instrutor para isso, entendeu? Isso é pesado. Como é que a pessoa vai ensinar um incêndio, o que é um incêndio eletroquímico, o que é um incêndio em veículo, se ela não conhece os fenômenos eletroquímicos, né? Ah, beleza, eu fiz um treinamento, eu posso dar aula? Posso multiplicar conhecimento? Você pode até multiplicar conhecimento, mas você tem que estar antenado nas mudanças, tá? Tanto que esse procedimento que a gente vai passar para o Corpo de Bombeiros, a gente vai passar só para o Corpo de Bombeiros, por quê? Porque ele é uma doutrina militar feita para militares. Não é o comum da ABNT fazer isso. Mas por que a gente está fazendo isso? Por cautela. Porque agora a gente vai preparar, quando ele vai seguir para os bombeiros poderem trabalhar, a gente vai trazer isso dentro do âmbito da ABNT para a gente discutir todas as searas necessárias. Qual é a formação de quem vai dar treinamento? Como é que vai ter que ser esse treinamento? E voltando, né, como falando do exemplo que eu falei da empresa norte-americana, você tem que ter o seguinte, você pega a NFPA 855, que fala de sistema de armazenamento de energia, e lá tem um capítulo que fala de bateria, ela fala o seguinte, você precisa ter planejamento, treinamento e análise de risco. O planejamento e treinamento é o seguinte, o que você faz para reagir? Então, se você define que quando um operador de empilhadeira finca na bateria, né, porque ele vai ter que cobrir essa bateria com uma manta para poder sair com a empilhadeira, esse cara tem que estar treinado, entendeu? Eu preciso planejar isso. E esse treinado não é só, vamos fazer um treinamento, é todo o tempo saber se o cara tem condição de fazer aquilo ou não, se ele se sente seguro de fazer aquilo ou não. E principalmente, dele ter uma capacidade de consciência situacional para ele falar, não dá para eu fazer, não vou fazer. Vamos abandonar o prédio. Então, essas micro tomadas de decisões são importantes e dentro do nosso modelo convencional no Brasil, isso é difícil de se aplicar. Então, a gente precisa ter uma reformulação forte nisso, tá? Mudar alguns conceitos, mas a ideia é essa. Então, assim, você falar para mim isso, onde eu focaria na solução? Conscientização das pessoas. Treinamento, conscientização, preparação. Legal. E nós temos também um cenário de emergência, mas uma emergência ambiental. Esse carro um dia ele vai ficar obsoleto. Como que é hoje, em termos de legislação, normas, práticas recomendadas de descarte dessas baterias? Bem, primeiro ponto, né? Os carros elétricos duram o dobro de tempo de um veículo a combustão. Isso é um ponto, tá? Temos lá um shelf-life maior. Isso mesmo. As baterias, hoje, por exemplo, no Brasil já existe uma legislação dizendo que todas as baterias de íon de lítio, tá? Ela tem que ser devolvida para o fabricante ou comerciante. Isso logística reversa. Já existe a ordem para logística reversa. Legal. Ela não está pronta, entendeu? Constituída, perdão, mas ela vai acontecer e vai ser mais rentável hoje do que a economia reversa do alumínio, tá? Vai ser extremamente rentável. No Brasil, temos 3 empresas hoje homologadas, parece que vamos ter uma 4ª agora. Uma delas, né, já assim, vamos dizer assim, já referência no mundo, né, porque você consegue reciclar totalmente a bateria, tá? Inclusive, você consegue devolver o lítio, carbono, ferro, magnésio, manganês. Você consegue devolver tudo. Tá? Então, o que precisa fazer é o seguinte, eu preciso pegar essa bateria, né, e fazer esse processo inverso dela. Então, nós temos a primeira coisa, quando a gente tem essa bateria com problema, que é a manutenção dela. Tá? Hoje as manutenções deu problema, troca a bateria. Ou ela vai fazer manutenção lá fora. Só que com o tempo a gente vai começar a ter manutenção aqui. E essa manutenção é o quê? Eu troco módulos internos dela. Se ela... Mesmo que eu troque os módulos, ela fica fora de parâmetro. O que é fora de parâmetro? Existem as baterias tracionárias, que geram movimento, e as baterias estacionárias, que acumulam energia. As tracionárias são baterias que trabalham mais, né? Então, elas têm parâmetros de segurança muito altos. Então, qualquer fator que fuja esse parâmetro, tá? Ela não pode funcionar mais como tracionária. Então, vamos desmontá-las e vamos transformá-la em estacionária, onde ela vai trabalhar num ambiente refrigerado, com meio ciclo, com uma ciclagem bem menor do que a tracionária, e isso chama-se processo, né, de second life, ou segunda vida. Então, eu posso fazer o quê? A remanufatura dela, o reuso dela,
tá? Se não der certo, eu vou fazer a reciclagem, tá? Que é desmontar a bateria, começa a tirar ali plástico, todos esses materiais que são recicláveis também, e no final eu faço um processo chamado ressíntese, né? Eu recupero o que a gente chama de black mass, né? Que são os eletrodos, eles não são placas, né? Eles são tipo um pó, né? Então, quando a gente junta tanto material anódico como catódico, gira um black mass, e esse black mass eu faço um processo chamado de ressíntese, que sintetizo todos os componentes. Então, sob o aspecto ambiental, assim, para que eu tenha uma mudança sustentável, né, eu tenho que ter elementos sustentáveis e a bateria ela é sustentável, tá? Então, assim, já existe, o Brasil, de novo, né, tem uma capacidade de produzir uma reciclagem de bateria com muito mais velocidade, com muito mais força, né? Tanto não é à toa que algumas montadoras estão investindo nisso no Brasil, tá? Se surpreendem com a capacidade tecnológica que nós temos, e isso vai ser um ponto preponderante, tá? Vai rentabilizar mais ainda, né? Vai rentabilizar mais ainda, né? Porque, óbvio, as coisas acontecem no Brasil por conta de economia, né? Então, isso vai ser um processo rentável, e sendo rentável, vai chamar bastante atenção, tá? Porque tudo hoje é sustentabilidade, as coisas não podem gerar impacto ambiental, inclusive no seu processo de concepção, né? E principalmente tem que ser reciclagem. Economia circular é um dos fatores de sucesso, né, dessa transição. Legal. Marcelo, para a gente dar uma dica para quem tem carro elétrico, cuidados, o que tem que se atentar, o que fazer, o que não fazer. Aqui, o dono do carro. Bem, todos eles têm bateria. Então, eu sempre digo o seguinte: cuida do seu carro como você cuida do seu celular. O problema é que a gente não cuida do celular da maneira adequada. Exato, exatamente. Então, aqui vai 5 dicas legais, né? Então, primeiro, né, carregue sempre com segurança. Procure utilizar carregadores homologados, certificados, originais ou de confiança. Carregue em instalações elétricas de confiança. Hoje, infelizmente, a maioria das instalações elétricas, principalmente residenciais e algumas comerciais, já não segue o padrão da norma 5410, né? E agora com a norma de instalação, a 17019, principalmente ainda. Por que eu falei no início não carregar o veículo elétrico em tomada comum? Porque eu não sei se a tomada está adequada. Tá? E outra coisa, por mais que eu tenha o carregador lento, né, de 220 volts, eu preciso que essa tomada esteja aterrada. Então, se ele enxerga lá que tem 220, o BMS enxerga, ele deixa carregar. Tá? Agora, se não tiver aterrado, o que vai acontecer? A rede elétrica vai dar problema. Outra coisa, as tomadas geralmente são de 20 amperes. O que nós fazemos, né? Quando ela não encaixa a nossa tomadinha, a gente vai lá ou faz um rabicho ou troca a tomada sem trocar a fiação interna, né? Isso começa a dar problema, tá? Então, assim, primeiro é o carregamento. Ele é importante. Então, no celular, o que a gente faz de errado, né? Dá problema no cabo. O que eu vou fazer? Vou comprar um paralelo. Posso comprar um paralelo? Posso. Desde que eu siga 2 coisas. Primeiro, tem que ser uma marca de confiança, né? É uma marca boa? Legal. Segundo, a especificação. Então, muita gente compra o chamado carregador turbo, né? Mas existem carregadores de 5 e 9 volts, tá? Por que tem de 5 e 9 volts? O celular tem geralmente uma célula ou 2 em paralelo. Então, ele tem uma tensão abaixo de 4, 4,5. 5 volts eu inverto a polaridade para ele carregar. Aí, quando eu boto de 9 volts, o que vai acontecer? Eu vou aumentar o fluxo de corrente. Se eu vou aumentar o fluxo de corrente, eu preciso ter um cabo adequado. E aí, o que geralmente os cabos são de 5 volts? Tá? Entendi. A sorte é que os cabos se danificam. Então, quando eu vou comprar, por exemplo, o meu aqui eu tenho, não é original, mas quando eu comprei eu tive esse cuidado. 9 volts não, eu quero um carregador de 5 volts. Eu expliquei para a moça, eu falei assim, olha o cabo, 5 volts, olha o carregador, 5 volts. Eu tenho que saber e conhecer essas coisas, tá? O segundo ponto, né,
sempre eu tenho que estar avaliando o meu produto, o equipamento que eu tenho. No caso do celular, está dilatando muito, o carro está dando muita avaria, está dando muito aquecimento, está dando muito problema de sinal. A bateria está dizendo assim, ó, para toda hora, cara, umas manutenções preventivas da bateria, então isso tem que ser feito. Então tudo aquilo que o fabricante preconiza eu tenho que seguir. Tá? E não adianta eu levar na qualquer oficina, eu tenho que levar na autorizada, porque o cara vai tratar de maneira correta a minha bateria, né? Os carros elétricos, né, têm revisão com espaços maiores do que os de combustão, mas eu preciso estar revendo os determinados itens, né, principalmente o aspecto de segurança, tá? Outro ponto também muito importante, né, eu entender um pouco determinadas condições de riscos. Eu posso carregar um celular dentro de casa? Posso. O que eu não posso fazer? Deixá-lo em cima da cama carregando, em cima do sofá, ou em cima de material combustível, ou simplesmente deixar. Não precisa necessariamente estar carregando. Então, sempre carregar sob supervisão, ou seja, durante o dia. Se eu for carregar à noite, no local que se deu algum problema, o fogo não alastre, tá? Veículos com carregadores modernos já tem um pouco dessa inteligência. Uma coisa que vai ser mais preocupante, além de automóvel, vão ser bicicletas elétricas, principalmente scooters elétricos. Bicicleta nem tanto, porque a bateria ainda tem menos de 1 kW, mas scooters, motos, né, que tem bateria já de 4, 5 kWh em garagens ou na porta de entrada do apartamento, podem ser mortais. E geralmente a gente deixa do lado da entrada, então vai criar um volume imenso de fumaça, a gente não vai sair, vai ficar encurralado, né? Nas estatísticas norte-americanas, né, a maior quantidade de vítimas são idosos e crianças, porque os adultos geralmente conseguem fugir pela janela, tá? Então, tem algumas características disso, ou seja, criar essas armadilhas. Então, com relação ao veículo, primeiro, né, fazer a manutenção do veículo adequadamente, tá? Hoje, os primeiros usuários, né, são pessoas, são entusiastas, são pessoas que cuidam do veículo. Começou a mudar o perfil das pessoas que estão adquirindo, agora começou a vir uma classe mais esportistas por causa da entrega desse carro. Isso fez com que na estatística global, né, as ocorrências, né, estejam vinculadas a acidentes, a grandes impactos. Os veículos são testados para impactos? São, tá? Abaixo de 90 km por hora. Mas já acima de 90, de 100 km por hora, o impacto é outro. E aí, né... São outras consequências. São outras consequências. Não há bateria que resista, tá? Então, assim, o veículo elétrico, ele, por exemplo, numa colisão, ele tende a ficar intacto. Os outros carros desmontam todinho. Tanto que é um carro difícil de você fazer um processo de desencarceramento nele. Porque ele geralmente fica com a célula intacta e a bateria mais intacta ainda. Tanto que nos crash tests, geralmente a bateria fica intacta e o veículo dá perda total. Então, assim, existe a resistência, mas essa mudança de comportamento vai ser preocupante. Agora a gente começa a ter já os carros de segundo elétrico de segunda mão. Então, qual é o histórico? Né? O carro anterior realmente fez as revisões corretas, foi inundado em alguma vez, né? Inundar não dá problema, mas tem algumas baterias que, se o carro ficar inundado há muito tempo, começa a entrar água, começa a entrar umidade. A bateria é selada, tanto que ele tem o modo Bolt, né, de flutuação, o carro não tem problema de parar em enchentes. Mas se ele ficar muito tempo dentro da água, a pressão começa a gerar umidade interna, então isso pode gerar problema. Então já começa o carro de segunda mão. E aí começa com o tempo, determinadas pessoas, o seguinte: você compra um carro, você tem que saber manter. Entendeu? Você tem que avaliar isso. Tanto que a locação de veículo vai ser agora uma coisa muito interessante. Tanto que as motos elétricas, elas não são vendidas, elas estão sendo alugadas. E assim, é um processo muito interessante, se torna mais barato, que só a economia de combustível que você tem, você paga a locação. Entendeu? Para quem trabalha com Uber, com entrega, iFood. Com entrega principalmente, né? O carro já se paga. Quem trabalha com Uber, o carro já se paga, entendeu? Só a economia de combustível paga a locação. Então, a locação de carro, até a maneira como você vai adquirir um veículo já passa a ser interessante. Então, se a gente vai ter essas mudanças, a gente tem que entender como é que a gente vai mudar isso,
cuidado, o carregamento é crítico, então tem que carregar ele da maneira correta e seguir todas as recomendações do fabricante. Então isso vai minimizar muito os problemas com as baterias, não só dos veículos, como qualquer dispositivo, e principalmente, né, por que minha preocupação são com dispositivos de mobilidade pessoal em relação aos carros? Porque os carros não tem jeito, eu vou ter que mandar numa autorizada. Minha preocupação é com o tempo, qualquer um começa a querer fazer manutenção do carro. Tá? A oficina da esquina do Zé. Então, já com dispositivo de mobilidade pessoal já é mais complexo, por quê? Geralmente eles assim, são limitados a 20 km por hora. Pô, eu quero aumentar para 40. Você vai ali no Instagram, o cara fala assim, poxa, aumenta a potência da sua bateria. Então ele pega aquele pack, né, aquele pacote da bateria que levou anos para alguém desenvolver. De forma segura. Você pega uma bateria de bicicleta, ela é pesada, mas ela é pesada por quê? Por causa da rigidez do plástico. Aí o cara quebra aquilo, dobra a quantidade de células, geralmente o cara mistura um monte de células, que é comum você ver células coloridas, né? Significa o quê? Fabricantes diferentes, ou seja, o BMS não vai reconhecer aquilo adequadamente, e vai botar num pack que não aguente vibração. Tá? O que vai acontecer? Igual o vídeo do elevador que viralizou. Aquilo ali é uma bateria o quê? Artesanalmente modificada, sem aspectos de segurança, foi turbinada, tá? E ela entrou numa condição de um espaço fechado, ela tem com certeza 2, 3 kWh. De bicicleta tem entre 400 a 600 watts só, é bem menos. Então, vamos começar a ter cenários como aquele. Então, esse é o principal problema. Porque a indústria automobilística, hoje, como eu sempre digo, né, a bateria do automóvel hoje é a mais segura que tem, em termos de bateria. Tudo que a gente tem hoje no veículo, que a gente poder aplicar em outras aplicações, ela é interessante. As baterias dos aviões elétricos serão mais protegidas ainda, né? A gente vai se beneficiar disso. Mas, infelizmente, né, como sempre, o dedo humano é importante. A gambiarra em todos os aspectos, né? Uma armazenagem, manipulação, que a gente percebe o seguinte, que geralmente quando elas geram problema, existe um fator humano por trás. Então eu tenho a famosa frase, né? Baterias não se suicidam, são assassinadas. É isso aí. Marcelão, chegando aos momentos finais aí, muito obrigado pelo seu tempo, que não é fácil. Foi fácil conseguir tempo com esse homem não, viu, João? Foi difícil. A palestra, eu participei já de 3 palestras suas. A última foi lá na Preview Weekend, o João tava comigo, ele curtiu bastante também. É um tema tecnológico que a gente... Nessa 1 hora da GPM até o hotel a gente foi discutindo. Então é um assunto muito recente, é um assunto de muita sensibilidade, um assunto pra gente que atua em cenários de emergência de muito cuidado e de atualização e aperfeiçoamento diário. Né? Então, obrigado aí pelo seu conhecimento. É um serviço social que você faz realmente que tende a melhorar e tende a ajudar tanto os serviços de emergências militares quanto os privados a se preservarem e a ter um conhecimento necessário para que essa emergência não seja uma catástrofe. Né? Então, a M-Vale está aí no mercado para ajudar a gente. E quem quiser achar a M-Vale, como é que faz? Muito simples, né? Acho que pelas redes sociais, não pela internet, é sempre M-Vale, né? Com 2 L's, .tech, com CH no final. Tanto no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, tá? Ou, né, pelo WhatsApp, né, 11 98 994 7141. A galera da edição deixa aí no comentário as redes sociais e o telefone do Marcelo. Marcelão, obrigado. Foi um prazer, uma honra imensa. Obrigado pelo seu tempo. É meu, satisfação é minha. Pessoal, deixa aquele like lá, ajuda a gente, né, Marcelão, a chegar mais longe disso aí. Sim. Compartilha. Hora Ponto do Fogo no Instagram, gpm.brasil. Nos vemos numa próxima. Obrigado. Tchau.